Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, quero perguntar para ti, tá pensando em investir em uma agência de marketing digital, talvez montar sua própria agência de marketing digital? Você já tem uma agência de marketing digital, mas está se perguntando se realmente vale a pena ter uma agência de marketing digital? Qual é o faturamento que se tem em uma agência de marketing digital? Quais são os principais problemas existentes dentro de uma agência de marketing digital? De fato, em 2024, ainda existe espaço para que mais pessoas, mais empreendedores possam abrir as suas próprias agências de marketing digital? Ou não? Não existe mais espaço, o mar ele está vermelho. E aí, pergunto para ti, sabe dessas respostas? Se você disser aqui, acho que não sei, Danilo. Ou talvez eu saiba, mas não tenho certeza. Então é um conteúdo para você, é um conteúdo para ti. Neste conteúdo, desse programa do De Hunter para Hunter, que é o espaço que nós dedicamos, tanto eu quanto você, para que nós possamos falar de business, possamos falar de negócio, com um objetivo único. Nosso único objetivo é fazer com que nós possamos gerir os nossos negócios de maneira mais inteligente. Então nós separamos esse tempinho aqui, tanto você quanto eu, para que nós possamos juntos estudar, para que juntos nós possamos, então, falar de business, falar de negócio, criar networking, e a partir desse momento gerindo de maneira mais inteligente os nossos negócios, fazendo com que eles possam se manter e eles possam, obviamente, crescer. Né? Esse é o grande intuito de todo e qualquer negócio. Ele possa evoluir, ele possa crescer. Então, no conteúdo de hoje, nós falaremos especificamente sobre agências de marketing digital. Se você quiser se conectar conosco, conectar mais próximo do Danilo, mais próximo da Mazzucchin, eu lhe convido para que você possa agora fazer parte do nosso Instagram, passar a nos seguir lá no nosso Instagram, o Instagram oficial da Mazzucchin. Nós temos dois Instagrams da Mazzucchin, um Instagram que está aparecendo agora para você aqui, que é o Instagram oficial da Mazzucchin, esse já um pouco mais antigo, onde nós falamos sobre business, né? Nós falamos sobre negócios, vendas, marketing, falamos muito sobre técnicas dentro do ramo dos negócios. E nós temos um outro também Instagram, que está aparecendo agora aqui na sua tela, que nós focamos mais em técnicas de marketing digital. Então, uma mais ferramental, que é da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais dentro de marketing digital, de vendas e de tecnologia. Super convido você a participar desses dois Instagrams e, claro, seguir, na verdade, nesses dois Instagrams. E, claro, também, se você quiser se conectar comigo diretamente, também está aparecendo aqui logo abaixo para você o endereço do meu Instagram. O último recadinho antes de nós começarmos aqui já o nosso conteúdo é que, se você quiser fazer parte da nossa comunidade dentro do WhatsApp, onde nós conversamos muito sobre marketing, nós falamos muito sobre técnicas de marketing digital, inclusive dentro da Mazzucchin, esse conteúdo que nós estamos falando agora aqui sobre a agência de marketing digital, eu posso falar com muita propriedade, porque eu possuo a Mazzucchin já há quase 14 anos, e a Mazzucchin, ela dentro dos seus motores econômicos, ela tem a parte de agência também, ela tem a parte de assessoria de marketing digital. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, totalmente gratuito, tá? No WhatsApp, aqui na descrição, deixei o link para que você possa clicar e automaticamente você então já possa fazer parte desse grupo. Lá nós falamos muito sobre técnicas de marketing digital, conforme eu citei para você. Nós colocamos tutoriais, nós compartilhamos cases, nós compartilhamos problemas do dia a dia, não somente nós, mas nossos alunos e demais também participantes do grupo do WhatsApp, fechado? Faz muito sentido para você. Bora lá então começar a responder aqui a estas perguntas que eu coloquei no começo deste vídeo, no começo deste conteúdo. Primeira pergunta que nós temos que responder é o seguinte: será que ainda existe possibilidade para eu entrar no mercado e ter uma agência de marketing digital? Eu quero só passar um dado para você que eu li na UOL recentemente. Era 16,4 bilhões, salvo engano, eu sei que é um pouco mais de 16 bilhões. Somente no primeiro semestre de 2023, que as agências de marketing em geral, né? Na verdade, a marketing, publicidade, as empresas haviam investido dentro dessa indústria, uma indústria que só no primeiro semestre de 2023 gerou um valor de 16,4 bilhões. É muito dinheiro, só em um semestre, tá? De 2023. O que eu quero dizer para você, é uma indústria muito, muito grande, é um ecossistema muito, muito grande, que é bastante recente. Então, claro que ainda é um oceano azul para ti, mas existem algumas variáveis que nós devemos aqui levantar essas variáveis para ao longo do nosso conteúdo nós podemos preencher estas variáveis, porque esse oceano azul, que você pode navegar, remar tranquilamente nele, nadar tranquilamente nele, por vezes você pode também ter problema. Problema em que sentido, Danilo? Apesar de ser um mercado
mercado ainda incipiente, um mercado novo, mercado de marketing digital, por vezes você tem muitas agências fazendo mais do mesmo e aí começa a brigar só por preço. Daqui a pouquinho nós iremos chegar nessa parte. Respondemos então uma das perguntas. Claro que ainda existe espaço e é muito espaço. Até porque dentro do nosso ecossistema, ele não para de crescer. Cada vez surgem novas ferramentas, surgem novas estratégias, surgem novas abordagens de nós trabalharmos com marketing digital, trabalharmos de maneiras diferentes com vendas. Então, sim, é um oceano bastante azul ainda. Mas vamos entender primeiro, então, depois, de responder essa pergunta, e vamos para a nossa segunda, que é o que de fato faz uma agência de marketing digital. Talvez você esteja assistindo esse conteúdo e seja super maduro e saiba o que faz uma agência de marketing digital naturalmente, de maneira muito simples para ti, mas talvez você que esteja assistindo não saiba realmente o que faz uma agência de marketing digital. De maneira bem simples, a agência de marketing digital é aquela empresa que fará com que possa existir a possibilidade daquele consumidor que ele precisa, ele deseja aquele produto, aquele serviço, ele se conecte com aquela empresa que oferece esse produto ou esse serviço. A agência de marketing digital, através de ferramentas como Google Ads, através de Meta Ads, dentre várias outras ferramentas e estratégias distintas, consegue fazer com que exista essa conexão. A agência de marketing digital, então, ela vai gerir este tráfego, vai conectar os dois pontos, vai contribuir para que uma marca ela possa crescer, ela possa ficar forte, essa empresa ela possa aumentar o valor percebido dessa marca. A partir desse momento, então, a agência de marketing digital ela é fundamental para a sobrevivência e crescimento das empresas de maneira geral. Atualmente, nós temos de empresas pequenininhas a grandes complexos de empresas que possuem suas agências de marketing digitais preferidas. Muitas, inclusive, eu posso falar pela própria Mazuquim, as empresas possuem time interno de marketing e também tem a agência de marketing digital para colaborar, para poder ajudar com as demandas do dia a dia que essa empresa possui. Haja vista que é muito importante essas empresas terem posicionamento dentro da internet, essas empresas elas conseguirem fazer negócios dentro da internet, vender através do marketing digital. Então uma agência de marketing digital ela é composta geralmente por profissionais que sejam gestores de tráfego. Então você pode pensar em gestor de tráfego pago, gestor de tráfego orgânico, você vai pensar em social media, em copywriting, em programadores. Depende muito a nível de quais colaboradores ou quais cargos existirão nessa agência, dependerá muito do nicho desta agência. E aí nós partimos para um outro ponto, para o nosso terceiro item dentro deste conteúdo. Porque nós entendemos que sim, é um oceano que dá para se navegar tranquilamente, é um mercado muito grande. Nós entendemos o que é uma agência de marketing digital, o que ela faz. Agora nós temos que buscar compreender o porquê que, se você inclusive pesquisar um pouco na internet, você vai encontrar alguns, inclusive conteúdos no próprio YouTube, dizendo assim, poxa, ter agência de marketing digital não faz mais sentido. Não é bom ter agência de marketing digital. Ter agência de marketing digital hoje é um grande problema. E por que as pessoas elas acabam falando isso? De fato, é um problema ter uma agência de marketing digital? Eu separei aqui para você, deixei inclusive na descrição também deste vídeo, os principais pontos que os donos de agências de marketing digital, eles falam como pontos críticos. De que, poxa, ter agência de marketing digital, o próprio problema é este, é aquele outro. Eu peguei os mais recorrentes e trouxe para você nesse conteúdo. Eu vou ler e vou comentar sobre cada um deles, tá? Então vamos lá, no nosso terceiro item as principais reclamações que donos de agências de marketing digital, eles possuem. Quais são estas principais problemáticas levantadas pelos donos de agências de marketing digital? Ponto muito importante ser dito, a Mazuquim, ela tem na sua faceta assessoria de marketing, então ela tem uma agência, dentro das composições da Mazuquim, ela tem uma parte de assessoria de marketing, a gente pode classificar como agência de marketing digital também. E aquilo que eu vou dizer aqui como as problemáticas que os donos de agências de marketing digital trouxeram não reflete exatamente a minha opinião, tá? Não reflete, inclusive, as problemáticas que eu vejo dentro desse motor que nós temos econômico de agência de marketing digital e de assessoria de marketing. Daqui a pouco eu falo do que eu vivo mesmo diariamente, onde de fato está a fricção, tá? Então vamos lá. Primeiro o que eu observei aqui, tá? Não elencando assim do mais repetitivo, não, mas eu coloquei aqui não numa ordem do mais repetitivo, do que os donos de agências mais reclamam para o que menos reclama, não, tá? Eu coloquei de maneira aleatória somente o último, que sim, ele é o que mais acontece, mas eu deixei ele por último porque eu quero comentar mais sobre ele. Então o primeiro ponto que colocaram aqui foi relacionado à prospecção de clientes, a dificuldade em prospectar cliente. Olha, hoje em dia ter uma agência de marketing digital é muito difícil.
Por que é muito difícil, fulano de tal? É muito difícil porque eu não consigo prospectar clientes. É muito complicado fazer essa prospecção de clientes. Eu tenho muita dificuldade em prospectar novos clientes. A minha carteira de clientes ela fica ali estagnada, ela fica parada, né? Obviamente, aí um outro ponto que eu nem cheguei a colocar aqui, mas que é colocado muitas vezes por donos de agências de marketing digital, que é o seguinte: o cliente ele não tem fidelidade. O cliente ele tá aqui comigo, mas daqui a pouco ele vai para outra, né? Ele fica pulando de galho em galho, né? Não existe essa fidelidade. A partir desse momento, então, eu tenho dificuldade de prospectar e tenho dificuldade de manter estes clientes. Então, foi um ponto citado pelos donos de agências de marketing digital. Se eu for comentar muito profundamente, com riqueza, esse primeiro tópico, e um por um, esse vídeo vai ficar muito extenso. E eu vou confessar para você, dentro da Mazuquinha, a galera tá com movimento para eu gravar vídeos um pouco mais rápidos. Eles dizem assim para mim: apesar dos seus vídeos eles serem bastante relevantes, nós gostarmos, mas se você conseguisse gravar um pouquinho mais rápido, era melhor. Então vamos lá, eu tô com uma missão aqui dentro deste vídeo, de conseguir gravar um conteúdo um pouquinho mais curto, um pouco mais rápido. Eu não vou ser tão rico assim na minha explicação, mas eu quero dar o meu palpite, quero aqui colocar o meu pitaco nessa questão de dificuldade de prospectar clientes. Bom, se você tem dificuldade em prospectar clientes, tem dificuldade no seu comercial. Se você tem dificuldade comercial, e inclusive eu acompanho várias pesquisas, e nas pesquisas, levantamento que foi disposto, e um desses levantamentos foi dito que a maioria das agências de marketing digital no Brasil, quem faz a prospecção de clientes é o próprio founder, é o próprio fundador, é o próprio criador da agência. Ele continua por um bom tempo, ainda fazendo as prospecções. Então se você for um dono de agência de marketing digital e se identificou com essa problemática de prospectar clientes, você tem problema no comercial. Então você tem que desenvolver ainda mais essa skill. E eu vou dizer para ti, se você tiver dificuldade em desenvolver essa skill, então você tem que trazer pessoas, mesmo que sejam sócios, se você não tiver capital para poder investir em profissionais mais validados, para que façam o teu comercial. E uma coisa eu vou dizer para você: não, mas eu já contratei, aqui tem pessoas no meu comercial. Talvez você esteja contratando pessoas júniores, né? Você esteja contratando pessoas muito iniciantes no seu comercial. E aí por experiência própria, viu? Não rola, não dá certo. Tem que trazer pessoas que já são validadas, pessoas que saibam, que quando abre a boca você, poxa vida, me encantou na fala. Porque o que acontece? Quando você fala de agência de marketing digital, você vai conversar com empresários, vai conversar com empreendedores, dependendo da empresa que inclusive seja seu cliente. É uma empresa que tem bastante maturidade, por vezes você nem vai conversar com o fundador dessa empresa, o gestor dessa empresa, vai conversar com o time de marketing, né, o gestor, o CMO dessa empresa, que ele vai contratar a sua agência. Então você precisa de um vendedor, você precisa de fazer com que essa pessoa, permitir com que essa pessoa, ela consiga entender de business, ela consiga entender de marketing e ela consiga entender de vendas. Então o seu colaborador, ele tem que ser um colaborador com bastante skills. Não pode ser qualquer colaborador. E você tem que treinar muito essa pessoa para que essa pessoa fique boa a tal ponto de, ao ir para uma reunião presencial ou fazer uma reunião online, ela consiga bater venda. Assim como também, se você não tem um processo de venda estruturado, você vai ter dificuldade mesmo em prospectar clientes, tá? Inclusive, se você quiser dicas de processo de vendas dentro de agências de marketing digital, comenta aqui abaixo desse vídeo e eu posso mostrar, por exemplo, na Mazuquim como é que funciona o nosso processo de vendas, tá? Como que nós distribuímos nossos SDRs, nossos BDRs, qual é a divisão que nós fazemos. Eu posso trazer isso para você com a maior tranquilidade do mundo. Segundo ponto aqui mais citado em relação aos principais desafios, né, as problemáticas, pelos donos de agências de marketing digital, eles colocaram assim, que é conseguir fazer com que os clientes paguem o valor do serviço que na cabeça deles, né, na visão deles, é o merecido, que é a dificuldade de precificação. E aí eu só vou comentar aqui bem rapidamente. Quando você fala em dificuldade de precificar, então você tem um problema de comunicação. Principalmente se outras empresas semelhantes à sua, elas cobram muito mais do que você. E eu sei, inclusive na própria Mazuquim nós fazemos isso, nós temos uma margem de lucratividade bastante interessante. Ou seja, nós conseguimos agregar valor para o nosso produto, para o nosso serviço. Então tá faltando você saber agregar valor. Então a problemática é de você não, a sua comunicação ela não está da melhor maneira possível. O entregável talvez também não seja o melhor. Por isso que você não consegue cobrar mais. Né? E você de fato precisa de ter o valor, a precificação tem que ser justa mediante a entrega que você está trazendo, a entrega que você está levando para essa empresa. Logo então, ajuste a sua comunicação e observe como que está o seu entregável, faça uma análise de NPS juntamente com seus clientes, contrate cada vez pessoas melhores para que você possa ter um entregável cada vez melhor. Tem várias possibilidades para que nós consigamos ultrapassar essa problemática. O terceiro item apresentado pelos donos de agências de marketing digital como um problema é muita ferramenta para contratar, isso faz com que a margem de lucro fique baixa. Então, o que acontece é o seguinte, você tem trocentas ferramentas diferentes, players diferentes que você precisa de contratar, seja para poder ver uma palavra-chave, você que faz, por exemplo, um ranqueamento orgânico, você precisa de monitorar tráfego, você precisa de enviar relatório para cliente, então você tem que contratar uma ferramenta de relatório, então você tem que contratar várias ferramentas e a partir desse momento, então, você acaba tendo uma margem de lucratividade baixa.
Na verdade, o que eu vou dizer para você é o seguinte, muitas dessas ferramentas que talvez você tenha na sua agência, ou você que está pretendendo montar uma agência de marketing digital, você está pensando em contratar, você consegue solucionar através de criatividade, utilizando a sua criatividade, por outras ferramentas que sejam gratuitas. E por vezes também, se você não pode contratar aquela ferramenta, ao qual ela tem lá o valor fixo mensal, e esse é um dos grandes problemas também de empresários de maneira geral, aumentar o seu custo fixo o tempo todo. Você tem que evitar, fuja de custo fixo. Se você não está preparado, não pode ainda contratar determinadas ferramentas, sabe o que você vai fazer? Não vai fazer, você não vai contratar. É isso, você vai usar a sua criatividade para poder fazer a entrega, por exemplo, entrega de relatório. Talvez não fique da melhor maneira possível a entrega desse relatório, mas você vai utilizar a sua criatividade e vai enviar de uma forma ao qual você não precisa daquela ferramenta que gere aquele relatório para o seu cliente, tá? Então você tem que buscar o máximo possível, seja ferramenta, seja colaborador, independente do que seja. Você precisa de buscar trabalhar com custo operacional baixo, tá? Principalmente você que está no começo da sua operação, no começo da sua agência de marketing digital. Aí você vira para mim e fala assim, mas aí, Danilo, é um contraponto aqui, né? Você está se contrariando. Você acabou de falar que eu preciso de ter os melhores colaboradores possíveis. Sim, principalmente em posições às quais você não tem o total domínio. Imagina que você não tenha total domínio em vendas. E a sua agência só vai acontecer se você tiver uma boa pessoa em vendas, ou pessoas boas em vendas. Se você tiver um comercial forte, do contrário, ela não vai existir. Nossa, mas eu tenho aqui, eu faço uma baita gestão de tráfego no Google, eu crio arte de maneira maravilhosa, os sites que eu... Se você não tem venda, não adianta nada disso, a empresa ela não acontece. E aí você precisa então de investir mais nessa pessoa, e aí a dica que eu dou pra você é o quê? Não tem dinheiro para poder investir em grandes profissionais? Meritocracia. Na verdade, mesmo que você tenha dinheiro para poder investir em grandes profissionais, sempre trabalha com meritocracia, ou seja, um salário fixo um pouco menor e ela vai ganhar bem mais, essa pessoa vai ganhar muito mais através dos entregáveis dela, através do resultado que ela trará para o seu negócio, trará para a sua agência de marketing digital, beleza? Fechou? Bom, quarto item mais citado aqui, ó, muitos players, estratégias e táticas no mercado. Então existe dificuldade em conseguir ofertar tudo que o cliente precisa. Aqui nós estamos falando de um ponto muito, muito importante, que as agências, donos de agências, tem muitos hoje que já conseguem enxergar de uma forma diferente. Mas muitos começaram dentro dos seus negócios pensando que tinha que gerir tráfego e criar arte e criar soluções de vendas e conectar o cliente que precisa daquele produto ou serviço junto àquela empresa que oferta aquele produto ou serviço, ou seja, entregar mesmo produtos e serviços, fazer soluções, agência full service, agência que tem todos os serviços, que faz tudo para todos. E não é assim que funciona. Você consegue escalar de uma maneira muito mais rápida, ou até mesmo crescer, mesmo que não for através de escala, você consegue manter a sua agência, fazer com que ela vá crescendo, se você nichar. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em gerar venda para loja virtual, mas eu sou bom em gerar lead para advogados. Então, ao invés de você montar uma agência que vai fazer gestão de tráfego em loja virtual e obter geração de leads, ajudar a conectar essa empresa que tem essa solução com as pessoas que estão procurando por essa solução a nível de leads, né, de contatos, ao invés de você trabalhar com full service, você vai focar só em leads para advogados. Então, qual é o seu público-alvo? O público-alvo serão advogados, esses advogados que precisem de marketing digital, de soluções para que eles possam fazer mais contratos. Então, você trabalha com nichos. É muito mais inteligente você começar trabalhando com nichos do que você começar de uma forma muito abrangente. A sua comunicação também, ela fica muito mais 1 para 1. O site que você for criar, as landing pages que você for criar, a sua mídia social, a partir desse momento aqui hipotético que eu levantei sobre um advogado, quando ele acessar a sua mídia social, acessar a sua apresentação, acessar o teu site, ele se conecta muito melhor do que, por exemplo, se ele for um site muito amplo. Danilo, mas eu olho aqui a Mazuquinha ela não se nicha. A Mazuquinha não se nicha porque nós temos quase 14 anos de existência. Então nós já temos muitos clientes, são mais de 400 clientes ativos que nós temos vários clientes grandes no Brasil, fora do Brasil, mas isso vai construindo aos poucos. E mesmo assim também você poderia, mesmo sendo uma agência, uma empresa com quase 14 anos que nem nós, você poderia trabalhar para um nicho específico e a partir desse momento, dependendo desse nicho, do tamanho dele, você poderia ficar por muitos e muitos anos e crescendo através desse nicho, criando mais soluções para esse nicho. Hoje, por exemplo, eu gero lead para advogado, daqui a pouco eu também vou criar site para advogado. Agora eu crio site, tenho lead para advogado, agora qual é a próxima etapa que eu tenho? Agora eu vou criar uma ferramenta de acompanhamento para esses advogados. Legal, agora o que eu vou fazer? Eu já tenho esses 3 itens aqui, agora eu vou ajudar os advogados de fato a venderem mais. Não só entregando lead, mas eu vou entregar também uma consultoria de vendas. Legal, agora eu entrego consultoria de vendas. Agora eu vou criar algo a mais, que é realmente, eu vou disponibilizar pessoas para que eles possam contratar essas pessoas da minha agência para poder vender para ele, atender as leads e vender para eles. Tá vendo? Você está criando um portfólio de serviços aonde você está ali num nicho específico
especializado naquele nicho, você vai crescendo com aquele nicho, tá? Então é super tranquilo, dá para você trabalhar dessa forma e é o que eu mais indico se eu fosse fazer para ti uma mentoria, uma consultoria. O que mais? Aí eu deixei por último, mais citado entre todos. Toda vez, a nível de problemáticas, tá? Os donos de agências colocando as problemáticas que acontece nas agências de marketing digital. Toda vez que aumenta o número de clientes, também precisa aumentar o número de colaboradores. Por que eu deixei, inclusive, por último? Além dela ser a mais corriqueira, mais citada, inclusive é onde tem mais vídeos também aqui no YouTube de pessoas que tiveram ou têm agências de marketing digital que eles falam sobre isso, que dificilmente você consegue escalar. Por que você não consegue escalar? Vamos dar um exemplo aqui. Eu hoje, por exemplo, tenho 30 clientes ativos de Google Ads. Legal, eu consigo fazer tranquilamente a gestão de 30 clientes. Agora, eu acabei de conquistar mais 5 clientes. Poxa, 35 eu não consigo fazer, o meu limite máximo é 30 clientes. O que eu precisarei de fazer então para poder gerir essas outras 5 contas? Precisarei de contratar um novo gestor de tráfego em Google. Eu tenho lá 20 contas de Meta Ads, eu consigo gerir perfeitamente essas 20 contas. Agora, eu acabei de adquirir mais 2 contas de Meta Ads. Poxa, mais 2 eu não consigo, ainda mais porque são 2 grandes. Então agora eu preciso de contratar mais um gestor de tráfego em Meta. O que eu tô querendo dizer? Conforme você vai crescendo, né, e por vezes não é nem uma quantidade tão expressiva assim de contas, dependendo da sua precificação, não também é um valor, um faturamento muito maior que acontece dentro da sua agência, você precisa de aumentar o teu custo. Então você não consegue obter uma lucratividade, uma margem de lucratividade saudável, e você começa a ficar escravo desse negócio, você como dono dessa agência, você começa a ter um valor baixo, você fala, poxa, eu não consigo sair desses X mil reais que eu ganho mensalmente, né? Eu não consigo fazer um prolabore em que o valor que chegue para mim seja saudável, seja o que realmente eu acredito que eu mereça, porque eu trabalho muito, etc. Você vai gerando frustração. Por quê? Porque a sua agência talvez esteja até crescendo em número de clientes, mas você está tendo dificuldade porque sempre você aumenta o seu custo operacional. E aí eu só vou comentar rapidamente em base disso. Realmente, em todas as consultorias que eu já fiz para outras agências de marketing digital, pequenas, eu observo que é o principal problema e é um problema que não é tão difícil assim de você superar. Primeiro, começa-se pela relação da sua precificação, entender se sua precificação está correta. Segundo ponto, entender se os seus colaboradores eles estão conseguindo gerir a quantidade correta de contas que eles podem gerir. Outro ponto muito importante, a nível ferramental, porque se você está com vários clientes, então significa dizer, ou deveria ser, se você precificou correto, que você está com um faturamento saudável que te permita, tenha liberdade para você investir mais. Então, quais ferramentas existentes no mercado, ou ferramenta que você possa montar por conta própria, na verdade adquirir por conta própria, né, uma ferramenta sua, tecnologia própria, ao qual permita fazer com que esses, hoje, colaboradores que você possui, independente do colaborador que seja, tá? Pode ser gestor de tráfego, copywriting, pode ser copywriter, pode ser designer. Quais ferramentas existentes, ou que você mesmo possa criar, possa contratar e ser uma tecnologia própria, que vá fazer com que, por exemplo, só um exemplo, um gestor de tráfego em Google, que hoje pode gerir apenas 30 contas, ele agora possa gerir 40, 50, 60. Ou seja, eu escalo a possibilidade desse meu colaborador ele assumir mais contas. Eu vou dizer para ti que tem várias formas de você conseguir isso. Então você não necessariamente precisa de sair contratando um monte de gente e não é proporcional a quantidade de trabalho que chega para você, né, de novas contas, assim por diante, com a quantidade de novos colaboradores que você precisa de contratar. Não é proporcional, isso eu garanto para você. Até porque isso eu mesmo fiz há anos atrás dentro da Mazuquim, porque era um dos problemas da Mazuquim. É um problema que toda e qualquer agência de marketing digital ela passa a ter, mas algumas não conseguem sair dessa problemática. E a partir desse momento, então, você vai até ver vários vídeos aqui no YouTube de influenciadores dizendo que não vale a pena ter agência, porque conforme você aumenta a quantidade ali de artes, você precisa de contratar mais designers, você aumenta... E não é assim que funciona, porque eu vivo isso dentro de um dos motores econômicos da Mazuquim, que é da assessoria de marketing, que basicamente é uma agência de marketing digital, beleza? E é o seguinte... Para nós podermos finalizar a nível de responder as dúvidas e depois trazer uma consideração final se vale ou não a pena ter uma agência de marketing digital, eu quero trazer para você relacionado ao faturamento. Eu trouxe aqui para você uma pesquisa realizada pelo sistema FenaPro, chamada VanPro, a pesquisa que traz o seguinte: 35%, a maioria das agências, elas faturam até 1 milhão de reais por ano. Então 35% das agências, que é a grande maioria dessa pesquisa que foi realizada, essas agências, elas faturam até 1 milhão de reais anualmente. 29% faturam entre 1 milhão e 3 milhões de reais, 12% entre 3 milhões e 5 milhões de reais, 10% entre 5 milhões e 10 milhões de reais e 14% faturam acima de 10 milhões de reais, tá?
E aí as margens de lucratividade, elas têm variação entre 10%, 12%, chegando até 15% de margem de lucratividade. Então, para responder agora a pergunta se vale a pena ter uma agência de marketing digital, e eu vou responder isso para ti agora, nós temos que colocar aqui, lembra que eu falei no começo das variáveis, no começo desse conteúdo? Nós temos que colocar alguns pontos, por exemplo, o esforço que eu tenho que ter e o resultado que eu tenho. Vamos pensar no resultado a nível financeiro. Vamos esquecer o resultado anímico, o resultado de satisfação por gerar um bom resultado, por gerar um faturamento maior para uma empresa, para fazer essa empresa crescer, né? Eu digo empresa, quando eu falo empresa do seu, que é o seu cliente, né? Fazer a empresa do teu cliente avançar, porque isso é um orgulho muito grande para você, né? Imagina você como uma agência de marketing digital, você assumir um cliente hoje, ele fatura, por exemplo, R$1 milhão por ano, daqui a pouco, com a ajuda do seu trabalho, você consegue ver esse cliente faturando 30, 40 milhões anualmente. É um orgulho para você, né? Mas vamos deixar isso de lado, vamos não ser nada calorosos, não vamos trabalhar na emoção, vamos na razão. Vamos pensar então o esforço que é realizado e o retorno financeiro que se tem. Duas variáveis apenas. A nível de esforço, vou trazer aqui pelo Faceta Mazuquim, pela nossa assessoria de marketing. Tem que ter muito esforço? Tem. Mas todo e qualquer negócio. Eu não conheço um negócio, até porque eu tenho outros negócios também. Eu tenho um negócio na área da educação sem ser a própria Mazuquim Plus, que é uma nossa escola para formação de profissionais de marketing, de vendas e tecnologia. Eu tenho um outro negócio dentro da faceta de educação, de cursos livres, faculdade, pós-graduação. Tem que ter esforço, muito esforço. Eu tenho um negócio na área da saúde, também tem que ter muito esforço, tem N problemas diferentes que você tem que superar diariamente, constantemente. Então, você empreender é esforço. Você tem que, o dia inteiro, são 25 horas por dia. Mas não tem 24, Danilo, horas por dia? No caso, tem que ter 25 horas de pensamento constante no seu business para fazer o negócio acontecer. É árduo, é difícil, e não é em uma semana, um mês, um ano só, não. É uma caminhada muito longa. Eu, inclusive, costumo dizer que empreender é para todos. Empreender é para todos, para todo mundo. Qualquer um pode empreender. Sem exceções, qualquer um pode. Mas empreendimento, entenda, empreender como um jogo. O jogo chamado empreender. Você tem que saber jogar esse jogo, você tem que querer jogar esse jogo. O que acontece com a maioria é que, vamos voltar para a nossa variável de esforço, não consegue ter a resiliência, não consegue ter a intensidade para continuar jogando esse jogo chamado empreender. E a partir desse momento, pode ser que ela esteja empreendendo com uma agência e fala assim, dá muito trabalho. E aí, a partir desse momento, ela desista. Colocando a outra variável aqui, que é a recompensa, que é financeira, eu acabei de falar dos faturamentos que existem e das margens de lucro, né? Então, uma agência, por exemplo, que ela esteja faturando R$1 milhão por ano só. R$1 milhão e ela tem uma margem de 10%. Então, 1 milhão a 10% são R$100 mil. Então, R$100 mil que esse empreendedor, esse fundador, etc., ele pode ter de ganho, de lucro realmente líquido para ele. Então, aqui eu estou falando de uma agência iniciante. Nossa, aqui de Mazuquim, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos começando a franquear a nossa marca, franquear a Mazuquim. A Mazuquim, ela tem algumas facetas. Quando eu olho só para a faceta da faceta de assessoria de marketing, nós falamos para os nossos novos franqueados e nós mostramos isso como franqueado que eu estou gravando esse vídeo em março de 2024. Nós estamos com um franqueado nesse momento, que é o franqueado que ele está tendo todo o nosso know-how, é aquilo que a gente chama de franquia piloto. Né? Nós estamos vendo o resultado dele. E como ele já está rodando há 2 meses, esse franqueado, nós já conseguimos enxergar o potencial que ele terá de faturamento nesses próximos 10 meses, ou seja, nesse fechamento de um ano. E só a nível de marketing digital, mais ou menos, o faturamento que se terá é um faturamento próximo a isso que eu acabei de falar, de 1 milhão. Inclusive, quando nós estivermos divulgando e falando, nós vamos colocar um faturamento menor, porque é melhor você ter uma surpresa positiva do que uma surpresa negativa, né? Mas, porém, entretanto, todavia, geralmente agências que faturam até 1 milhão por ano, é uma agência que ela está começando, ou uma agência que tem dificuldade em precificar da maneira correta, é uma agência que, por vezes, ela demora também para conseguir vender, ou seja, tem um comercial deficitário, um comercial deficiente, né? Mas, de maneira geral, pode-se compreender com total tranquilidade que você consegue, vamos colocar de uma maneira um pouco mais longeva, nos primeiros 2 anos, 24 meses, está faturando pelo menos R$1 milhão por ano. E um ponto muito importante, na Mazuquim, isso é Mazuquim, tá? De assessoria de marketing, nós não aceitamos uma margem de lucratividade menor do que 30%. Então, claro, tem meses que pode acontecer, chegar a 22, 23, 24, pode, mas nós cobramos muito para sempre ficar em 30%, tá? E no nosso caso, nós investimos em tecnologia, investimos em educação, então tem outras facetas, nós sempre também estamos investindo em novos recursos.
mas dependendo você que tiver a sua própria agência de marketing digital ou os próprios franqueados da Mazuquim, eles não precisam necessariamente, principalmente quem vai ser franqueado de Mazuquim, não vai precisar, por exemplo, investir em tecnologia, não vai precisar de investir em programador, porque programador que vai disponibilizar é a própria franqueadora. Então, você tem uma facilidade. Marca também, a marca, você não vai precisar de ficar colocando muito dinheiro. Nós colocamos hoje também uma quantidade bastante importante de dinheiro em marca, em fazer YouTube, em ter influenciador, né, em participar de alguns canais. Para quê? Para poder fortalecer a marca. Dependendo do seu objetivo, você mesmo com marca própria ou franquia, você não precisa disso, né? Porque talvez o seu único objetivo seja financeiro. Se o seu único objetivo for financeiro, alguns itens hoje que Mazuquim realiza, você não precisará de realizar. Sua margem pode ser até maior do que a nossa, mas tem que saber precificar da maneira certa, tá? Tem que saber precificar da maneira certa, tem que saber qual é o seu público-alvo ideal, para que você possa, então, não só apenas precificar da forma certa, mas conseguir entregar bastante resultado. Porque o grande segredo de tudo aqui, não só de agência de marketing digital, mas de negócios de maneira geral, é você ter um bom entregável. Porque se você tiver um bom entregável, e, obviamente, naturalmente, aquela pessoa, aquele empreendedor ou consumidor final que está consumindo aquele produto, aquele serviço, gostar do produto ou serviço, acontece aquele efeito que todo mundo quer, que é o efeito manada, né? Onde um está indo por um caminho, muitos agora passam a ir para o mesmo caminho, que é a indicação. Pô, eu gostei muito disso daqui, viu? Por exemplo, a agência de marketing digital, que é o conteúdo de hoje, o empresário, o empreendedor, se ele gostar do resultado, ele visualizar o resultado que a Mazuquim, por exemplo, está trazendo, faz muito sentido para mim. A partir desse momento, então, ele vai indicar para outros. Eu vou dizer para você, com esses quase 14 anos que nós temos, um indica para outro, que indica para outro, indica para outro, que daqui a pouco você está em caminhos que você jamais imaginou. Você fala, caramba, eu tô aqui numa reunião conversando com essa pessoa, com essa celebridade aqui, por exemplo, com esse mega empresário que sou fã desse cara aqui, caramba, que legal. Então, isso acontece por quê? Porque você tem um bom entregável, porque você consegue gerar resultado, tá? Então, na minha opinião, fechando aqui o conteúdo de hoje, claro, super vale a pena você ter a sua agência de marketing digital. Seja uma franquia, por exemplo, você pode ter uma própria Mazuquim, ou uma marca própria. Faz sentido, tá? Então, eu super aprovo, sim. Assim como todo e qualquer negócio tem dificuldades, com toda certeza tem, mas você tem que ter uma inteligência de negócio, é por isso que nós fazemos esse programa de Hunter para Hunter, para que você tenha uma inteligência de negócio, possa tocar, gerenciar esse negócio da melhor maneira possível e fazer com que esse negócio ele se mantenha, esse negócio ele cresça, beleza? Se este conteúdo ele foi relevante para você, eu espero que você possa curtir, espero que você possa compartilhar. Se você quiser comentar algo, poxa, coloca aqui nos comentários, então nós vamos debater, nós vamos discutir, tá? É sempre importante, é sempre válido que nós possamos engajar, que nós possamos nos comunicar. Se quiser se conectar conosco no Instagram, deixei também aqui os 3 links do Instagram, tanto o da Mazuquim, o oficial, da Mazuquim Plus, que é a nossa escola, quanto também o meu. Deixei três Instagrams, os 3 links aqui, mas deixei também o link do nosso grupo no WhatsApp, para que você possa entrar no nosso grupo no WhatsApp e ali colocar dúvidas, nós vamos engajando, eu e os meus colaboradores, nós chamamos de Hunters, nós estamos bastante ativos neste grupo, beleza? Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Fica com Deus, até mais! Estamos sempre online.